Então, gente, é com muita alegria que eu venho hoje compartilhar com vocês esse estudo do penúltimo capítulo do livro Obreiros da Vida Eterna. Está acabando, está quase lá. E o penúltimo capítulo é denominado A Serva Fiel. É um capítulo longo, mas muito bonito, cheio de ensinamentos. E vale a pena a leitura posterior aí de cada um, para poder trazer as apreensões próprias. Eu trouxe as que eu consegui, as reflexões que eu fiz diante de várias leituras que eu fiz do capítulo 19. E o capítulo 19, ele começa retomando o capítulo anterior. Todo mundo lembra do que aconteceu na semana passada? O desencarne do Cavalcante? Nossa, vocês estão assim, ó. Todo mundo lembra? Sim. Sim, né? Estímulo. Então, na semana passada, não é? Nossa. Semana passada, meu pai, o Hipólito, trouxe o desencarne do Cavalcante. E como vocês lembram, o desencarne do Cavalcante... Essa última parte eu não entendi. Quem foi mesmo? Pai Hipólito, e eu ainda tenho Padre Hipólito, mistura tudo. Agora pai Hipólito, entendeu? É sequência de família. E era o desencarne então do Cavalcante. Vocês lembram da condição que ocorreu esse desenlace? Foi um desenlace difícil, foi aplicada uma injeção letal, deu um trabalho para a espiritualidade, para poder levá-lo para a casa transitória de Fabiano. E esse capítulo inicia então com André Luiz, curioso em relação à situação do Cavalcante. Ele fala que ficou observando e que a injeção letal e anestésicos que ele tinha tomado no período que ele ficou no hospital tinham afetado muito o perispírito dele. E a sensação que ele tinha da injeção letal era como se Cavalcante tivesse recebido um choque elétrico, bem drástico, né? Aquela sensação que o André Luiz tinha. E André Luiz fala que o Cavalcante ignorava-se a si mesmo. Ele não sabia quem ele era. Quando eles perguntavam perguntas relacionadas à identidade pessoal, ele não conseguia responder, ele não sabia quem ele era, onde ele estava. Tamanha era a situação de aflição e perturbação que o Cavalcante vivia. E aí, o nosso irmão Jerônimo aplicava-lhe passes magnéticos buscando a restauração do corpo espiritual do Cavalcante, para ele já começar, né, essa caminhada agora espiritual. E aí o Jerônimo sempre percebe as curiosidades do André, e nesse capítulo não é diferente. Jerônimo fala para André que toda droga, medicamentos, geram propriedades elétricas específicas no corpo. E isso gera uma incapacidade temporária das células. E uma informação muito interessante é essa aqui, que o Jerônimo diz que o futuro da medicina, o futuro é conseguir dosar a dose de medicamento à necessidade verdadeira e real do corpo. Que hoje a gente ainda não, os médicos de hoje ainda não têm a capacidade de dosar o medicamento à minha real necessidade. E o futuro da medicina, então, é conseguir dar um tratamento que seja específico à necessidade daquela pessoa. Isso ainda não é possível. E aí André, se relembrando do capítulo anterior, falando do desencarne, fala da importância do desapego às emoções inferiores. Uma das dificuldades do Cavalcante era esse apego que ele tinha à igreja, né? A questão da morte, o medo que ele tinha, e a questão da esposa, que ele sentia uma culpa. Então, no momento da transição, ele estava muito apegado ainda a essas emoções inferiores. E André nos traz também a necessidade de cuidarmos, de utilizarmos bem o corpo físico. E nos diz que sempre que há um desgaste no corpo físico, há necessariamente a necessidade de um trabalho regenerador do que foi desgastado. E esse trabalho vai acontecer necessariamente, seja na condição, na encarnação ou depois desencarnado. Uma hora eu vou ter que olhar para o meu corpo físico, analisar o que eu desgastei dele e correr atrás do prejuízo e restaurar o meu corpo físico. Então, o trabalho de regeneração ele vai acontecer. E André fala que ninguém se colocará vitorioso no cume da vida eterna sem aprender o equilíbrio com que deve elevar-se. Cuidado com o corpo físico. E a situação do
do Cavalcante, ele achava que ele estava vivendo um pesadelo. Tinha hora ele estava delirando ainda, naquelas mesmas condições. Ora ele achava que ele estava vivendo um pesadelo, ora ele achava que ele estava em um hospital diferente. Ele continuava pedindo para a esposa vir, para ficar com ele continuava com as mesmas concepções. E aí eu fiz uma reflexão no sentido de que a passagem, o desencarne, é realmente uma passagem e permanecem os mesmos sentimentos, as mesmas sensações, muitas vezes até mesmo as dores físicas que aquela pessoa carregava permanecem após essa passagem. E o Cavalcante estava nessas condições. E é interessante esse momento que o Jerônimo ia prestar-lhe assistência e ele rejeitava a presença de Jerônimo. E aí, essa rejeição atrapalhava ainda mais o processo de recuperação dele. E aí eles resolveram pedir ao Padre Hipólito que lhe desse assistência. E o Padre Hipólito ele recebeu, porque como vocês lembram, ele era católico e ele sentia no Padre Hipólito aquelas características dos sacerdotes que ele estava acostumado a conviver. Então ele acolheu melhor a assistência do Padre Hipólito. E aí o André Luiz comenta das intempestivas indagações de Cavalcante. Essa parte chega até a ser engraçada. O Cavalcante, já começando a se localizar melhor, ele fica indagando só questões ligadas à igreja, que ele vivia aqui no plano terrestre. Aí ele pergunta para o Padre Hipólito onde que está o céu, onde que está o inferno. Ele pede notícia dos santos que tinha na igreja. Cadê São Pedro? Cadê São João? Cadê Santo Antônio? E quer visitar os santos. Eu quero ir lá visitar eles. Preciso lá vê-los. A qual audiência vem com ele? Não, calma. Antecipa. Aí ele pede esclarecimentos dos sacramentos da igreja. Ele pede esclarecimentos sobre o limbo, que seria o lugar onde os justos esperavam Jesus. E aí ele chega ao cúmulo de pedir. E a espiritualidade fala até que o André fala que o Padre Hipólito deve ter uma boa vontade em relação ao Cavalcante, que ele chegou ao cúmulo de pedir uma audiência com Deus na corte celeste. Ele merecia uma audiência com Deus na corte celeste. E aí eles ficam naquela boa vontade, tentando explicar, trazer algum esclarecimento. E Zenóbia assiste esse pedaço e ela fala, até me chocou um pouco, e ela fala assim: a igreja romana é de fato na atualidade grande especialista em crianças espirituais. E eu fiquei refletindo que eu não quero ser mais uma criança espiritual. Eu quero trabalhar, né, Cris? Eu quero trabalhar porque eu não quero ficar na condição de criança espiritual mais não. Eu não sei vocês, mas eu quero trabalhar porque eu não quero chegar lá confusa, né? E sem saber de nada, pedindo audiência com Deus e sendo considerada uma criança. E nisso já tinham se passado 25 dias que o Cavalcante tinha feito a passagem e o Jerônimo pede então reforço de recursos para Cavalcante. Ele precisava melhorar a condição dele rapidamente, porque eles precisavam partir para outra tarefa. E é só a título de observação, Fábio, que é um que desencarnou nos capítulos anteriores, já estava auxiliando nas tarefas do grupo. E aí, entra então, o Cavalcante recebe os passes, né, a história dele termina por aí, e entra então o objeto principal do capítulo, que é o desencarne de Adelaide. Só para contextualizar, eu voltei e trouxe para nós o capítulo 11, que a Lu apresentou para a gente, que falava um pouquinho da história de cada um dos personagens. Só para contextualizar, a Adelaide era um espírito ligado ao coração de Bezerra de Menezes, e foi ele, no capítulo 11, que deu essas descrições da Adelaide. E nesse capítulo também, a primeira cena que se passa com a Adelaide é ao lado de Bezerra de Menezes, sinal de que eles são realmente unidos no trabalho. E aí o Bezerra de Menezes fala das características de Adelaide. Ele fala que ela era uma leal discípula do mestre, ela coordenava atividades em uma instituição espírita e trabalhava com crianças órfãs. Então a Adelaide era aquela mãezona daquele grupo, cuidava das crianças como mãe, era a mãe de todos na coordenação dos trabalhos, e essa é uma questão importante para nós nesse capítulo. E aí, quando o André Luiz e o Jerônimo chegam
na casa de Adelaide, no quarto de Adelaide, eles se deparam com a cena de Adelaide conversando com Bezerra de Menezes sobre o desencarne que estaria muito próximo. E aí o Bezerra de Menezes está dando algumas recomendações para Adelaide. E ele pede para ela que para libertar a mente, para esquecer as recordações menos construtivas, porque revivenciá-las poderia dificultar o momento do desencarne. Ele fala para ela se lembrar da passagem do não olhe para trás, da mulher de Ló, que vai sair da cidade de Sodoma, e ela, ao olhar para trás, ela vira uma estátua de sal. Então ele diga, não olhe para trás, liberte-se, siga seu caminho. E aí Adelaide fala com ele que ela sabe que está no momento da passagem dela, ela sabe que o corpo físico já não aguenta muito mais, mas que ela fica preocupada com o trabalho aqui do centro espírita que ela frequentava, o trabalho com as crianças órfãos. E aí o Bezerra de Menezes a conforta, dizendo que essa é uma ansiedade natural do momento, mas que ela fica em paz, e que ele utilizou no momento do desencarne dele, do próprio Bezerra de Menezes, ele se utilizou da lembrança de Jesus aos pés de Lázaro. Quando Jesus diz a Lázaro, Lázaro, saia para fora. Ele se lembrou disso no momento do desenlace dele, pensando, saia para fora, esquece o resto e siga. É muito bonito também essa imagem, né? essa consciência também do desencarne. E aí Jerônimo entra na conversa, que estava sendo então só do Bezerra com a Adelaide. Ele entra nessa conversa e fala que a condição da irmã Adelaide é muito favorável, que ela foi uma trabalhadora assídua do bem, então que ela estava com as melhores condições para que ele desenlace. E ele explica que os que se consagram à preparação do futuro com a vida eterna, por meio de manifestações de espiritualidade superior, instintivamente aprendem todos os dias a morrer para a existência inferior. Muito bonito, né? Como que eu também tenho que trabalhar, morrer as meus medos, as minhas angústias, as minhas existências inferiores dentro de mim mesma todos os dias, para não chegar na hora e ter que recordar tudo que eu deixei de fazer, né? Viver todas aquelas lembranças. Então essa necessidade de trabalhar diariamente, né? O que é bom para mim, o que foi bom para Adelaide. E a Adelaide, então, depois dessa conversa, retorna ao corpo para receber um passe. Ela precisava desse passe para restaurar um pouco o físico, para garantir mais um dia de encarnada, né? Para depois começar o desenlace. E a irmã Zenóbia, como a Adelaide era uma irmã muito querida, a irmã Zenóbia, que é a coordenadora lá da Casa Transitória de Fabiano, ela pediu para ver Zenóbia antes do desenlace. E aí a Adelaide vai, juntamente com Jerônimo e com o André Luiz, para a Casa Transitória de Fabiano. E chegando lá, como eu já disse para vocês, a Adelaide expõe para Zenóbia essa dificuldade de desencarnar. E é interessante que eles comentam que quando ela chegou, foi uma alegria imensa e ela foi recebida por todos com muito carinho. Então ela era realmente especial, né? E ela fala da dificuldade dela desencarnar. Ela sempre consciente de que está chegando a hora, ela sabe que o corpo físico não aguenta, mas ela fala que ela ainda está muito ligada à obra, ao trabalho que ela desenvolvia, e muito ligada aos amigos e parentes, os colaboradores do grupo também. E aí, Zenóbia fala com ela, é verdade, no seu quarto de sono está cercado de pensamentos retentivos, que ela era a escória espiritual de muitos. Aqueles colaboradores, com medo da partida dela, estavam retendo a Adelaide com pensamentos para segurá-la ali, ainda encarnada, pela necessidade que eles tinham dela ajudar no trabalho. E aí, a Zenóbia fala, a morte é o melhor antídoto da idolatria. Não precisa nem falar nada, né? Com o desencarne, haverá a necessária descentralização do trabalho. Achei muito interessante também. As coisas naturalmente se ajeitam. Não é verdade? Chegou a hora de essa pessoa tem que ir, outra vem no lugar, outras pessoas assumirão as tarefas, as coisas naturalmente vão se ajeitando. Não se preocupe, Adelaide. Tudo vai se ajeitar. Zenóbia dá a ela palavras de bom ânimo
e pelos créditos que a Adelaide tinha no plano espiritual, a Zenóbia convoca uma assembleia com todos esses amigos, parentes e pessoas ligadas a ela, à obra, para fazer um apelo geral à compreensão. E aí se começa então a preparação da equipe para essa assembleia. A Adelaide volta para o corpo físico e lá no plano espiritual começa a preparação. Lá relata que vários colaboradores de Zenóbia vão buscar os irmãos, né, que estão ligados a ela no sono noturno, em desdobramento. Fala que, enquanto isso, outros colaboradores davam a Adelaide um passe para ela entrar naquela sintonia importante, receber um auxílio físico também. E é muito interessante a gente comparar que a Adelaide, quando ela recebia esses passes, ela imediatamente reconhecia essa energia e ela entrava em prece de agradecimento e de reconhecimento. E aí eu me lembrei do capítulo anterior, que o Cavalcante recebia os passes magnéticos, ele estava tão perturbado, tão desintonizado, que nada acontecia, não mudava nada. A espiritualidade não conseguia fazer o trabalho. Ele tinha medo de dormir, né? Ele tinha medo de dormir para não morrer. Então eu fiquei pensando como isso é importante, eu estar aberta para receber esse passe, sentir essa energia e reconhecer e agradecer. Não é não, Madá? Você está abertíssima aí para receber os passes? Receber passe, não morrer não. Morrer não. Então a Adelaide tinha essas características todas especiais. E assim como aqui no grupo, eu lembrei do grupo, eles também prepararam o salão com serviço de limpeza, com flores e com luzes. E aqui também a espiritualidade chega antes, prepara pra gente, faz uma limpeza no ambiente, traz flores, enfim, estava tudo preparado para a Assembleia de Adelaide. E só a título de curiosidade, no livro fala mais de uma vez que a maioria dos presentes da Assembleia eram mulheres e pouquíssimos homens. E se a gente olhar assim, ó, tá igual a Assembleia de Adelaide. Grande maioria de mulheres ali, pouquíssimos homens. Homens, vocês estão ficando para trás. Nós estamos indo. Aí, gente. Não, né, Thaís? Isso daqui não, da Assembleia que eu tô falando. Isso aqui não, isso aqui não ótimo, Isso aqui não ótimo, só os da Assembleia. E aí começa então a Assembleia e começa o discurso de Zenóbia. E aí Zenóbia começa falando que aqueles colaboradores estavam impedindo o desencarne de valiosa irmã e que eles podiam ficar tranquilos, que o trabalho dela continuaria no plano espiritual. Ela daria assistência ao trabalho lá no plano espiritual. E aí a Zenóbia começa um discurso grande de umas 2 páginas, em que ela vai puxando a orelha de todos os colaboradores, chamando a atenção de cada um deles para a necessidade de trabalho individual, necessidade de trabalho pessoal. E aí ela fala, necessidade de ação individual no campo do bem. Chamando a atenção deles, ela diz: quer dizer do vicultor que estima o valor da vinha somente pelo serviço de areia e as mãos? Coloquem a mão na massa, vocês também, né? Ela falando para aqueles colaboradores da Assembleia. E aí ela fala: a aflição com que intentais reter a missionária do bem é fruto do egoísmo e do medo. Alegais em vosso favor, em favor do vosso indesejável estado de alma, a confiança de que Adelaide se tornou depositária fiel, como se não devesseis desenvolver faculdades espirituais próprias no trabalho improrrogável de autorrealização e pretestais orfandade espiritual simplesmente pelo receio de enfrentar seus medos, suas dificuldades, seu próprio caminho para a vida eterna. Então, vocês lá, aqueles que estavam na Assembleia, vocês estão depositando toda a confiança nela e não fazendo nada por vocês. A caminhada é individual. O trabalho é bom para mim, para ele lá que estava naquela Assembleia. E aí ela colocou que eles ficam idolatrando a Adelaide como se ela fosse semideuses, como se ela fosse semideus. E ela fala também que é muito interessante: não somos infensos às manifestações de carinho. A saudade e o reconhecimento caminham juntos. Todavia, no âmbito das relações amistosas,
toda imprudência resulta em desastre. Já estava desastrosa a situação, o que eles estavam fazendo com aquela irmã tão valiosa, que trabalhava tanto, retendo ela num plano que ela já não precisava mais estar. E aí, nesse momento, luzes surgem, iluminando aquele ambiente. E aí, Zenóbia fala também outra coisa muito interessante. Sabeis que vossa irmã, não obstante os valores incontestáveis que lhe exortam a personalidade, foi apenas instrumento, digno e fiel dessa criação de benemerência, sem ter sido, porém, sua fundadora. Eu lembrei muito também aqui do nosso trabalho, do grupo, porque a necessidade de ser um bom instrumento, a necessidade de ser um osso vazado, de eu mesma estar preparada para sintonizar, para reconhecer o que eu ganho e para ser um bom instrumento, né, de trabalho. E o que a espiritualidade sempre nos fala também, não agradeça a mim, agradeça ao fundador ali no caso, a Deus, ao maior, né? Ela era um instrumento, assim como eles também poderiam ser um bom instrumento, e não estavam sendo porque estavam escorados na Adelaide porque ela fazia o trabalho. Então a Zenóbia vem chamar a atenção daqueles colaboradores para essa situação. E aí a Zenóbia faz uma oração final, roga aos presentes que libertem a irmã e que os pensamentos de paz e júbilo estejam naquele ambiente. Depois dessa oração, todos retornam às suas casas, Adelaide retorna ao corpo físico, e essa também é uma passagem que me chamou muita atenção. Eles falam que a Assembleia foi com tanta paz, com tanta luz, com tanta energia positiva, que o corpo perispiritual, o espírito de Adelaide, tinha ganhado uma energia restauradora muito intensa. E quando ela voltou ao corpo físico, ela sentiu um mal-estar muito forte. E André perguntou para Jerônimo por quê? Por que ela estava passando mal? Ela veio de um lugar tão bom, com tanta luz. Por que ela estava passando mal? Alguém sabe? Alguém imagina? Começou o desligamento dela? Ainda não. Por causa da densidade. Tá boa aqui, não fala. Alguém aí atrás? As energias, né? Densas, pesadas, você não estava marcando. É exatamente isso. A energia do espírito estava tão boa, com tanta luz, e a energia do corpo estava já mais baixa pelo desgaste natural do tempo, pela condição já, né, quase no momento do desencarne dela. Essas energias foram conflitantes, o corpo estava já precário e o espírito muito, né, grande assim, que ela sentiu essas sensações de mal-estar. Então Jerônimo fala que eram sensações naturais, que não era preocupante, a situação era boa. E aí Jerônimo traz um recadinho de consolo para ela, que eu achei assim, talvez a frase mais bonita do capítulo, que é agora. Não se incomode, minha irmã. O casulo reduziu-se, mas suas asas cresceram. Pense agora no voo que virá. Nossa. Bonito, né? Nossa. Isso é aquele já viu, né? Aquele caseiro bonito, né? Você contratou? Contratei. E vocês não participam direito, aí eu pedi uma coisa, né? Aí, bonito, não é? Nossa! É bonito. Eu coloquei uma imagem aí da liberdade, do momento que ela já ia se retirar daquele corpo e passar a outra vida. E aí vem o grande momento que a Andréia está ansiosíssima, que é o desenlace, que ela já estava no slide atrás. Já começou? Não. Agora, efetivamente, está começando o processo de desenlace da Adelaide. E ela, com toda a compreensão, começando a sair do ninho ali para voar. Ela, com toda a compreensão que ela tinha, com todo o trabalho que ela fez, ela pede a Jerônimo que ela mesma tente tirar os laços, né, desatar os laços do corpo físico. E um esforço pessoal e espontâneo partiu dela, ela queria tentar começar o processo de desencarne dela. E aí, claro que André Luiz fica o quê? Curioso. Como assim? Como pode a pessoa... Né? Aí ele indaga para o nosso irmão Jerônimo.
Mas tem jeito de alguém fazer seu próprio desenlace sem o auxílio da espiritualidade? E aí, o que vocês acham? Sim ou não? Sim. Mais um mil, tirar de 8 em 10. Aí Jerônimo responde: a cooperação do nosso plano é indispensável no ato conclusivo da libertação. Todavia, o serviço preliminar do desenlace, no plexo solar e mesmo no coração, pode em vários casos ser levado a efeito pelo próprio interessado. Quando este haja adquirido, durante a experiência terrestre, o preciso treinamento com a vida espiritual mais elevada. Era o caso de Adelaide. Ela já tinha essa consciência e essa condição de tentar começar o processo de desenlace dela. Aí eu trouxe só para a gente lembrar, porque ele fala do plexo solar e do cardíaco, do coração, essa região do 3 e do 4, o verde e o amarelo, foi o que ela já começou a fazer. E aí, rapidamente, não demorou, não se tardou, e a Adelaide conseguiu fazer quase que o processo por completo, ficando para o Jerônimo só a obrigação de desatar o apêndice prateado de Adelaide. Isso acontece também em questão de segundos. E aí, ela já desencarnada, num processo que foi muito bonito e muito emocionante, né, especial, digno de uma serva fiel, como é o título do capítulo, começa a casa dela, é aberta à visitação, e ela pede a Jerônimo e a André que permaneça ali por mais algum tempo, que ela queria participar, ver como é que ia funcionar. E é interessante... Você tá rindo, Beto? Ó que feio, hein? Aí, gente, os presentes, apesar deles não se lembrarem, você quer falar? Apesar dos presentes não se lembrarem daquela assembleia que eles tiveram com a Zenóbia, eles mantiveram atitude de respeito, serenidade e conformação. Pode falar. Esse capítulo ali, nessa parte quase final ali, é exatamente o estudo que a Lena deu aqui. Preparação, se chama preparação para a morte. Passando para nós isso que você está passando agora, o que a Adelaide sofreu para nós seguirmos no dia que houver o nosso desencarne. Então, no dia que nós estivermos preparados, é exatamente isso aí o que está no que nos foi dito e passado através do que está escrito aí na... Que a Helena trouxe para nós, né? E aí a Adelaide, ela consolou ainda alguns amigos, recebeu alguns consolos ainda já na condição desencarnada, e também, como uma passagem muito bonita, ela agradece ao corpo físico pelo tempo que ela utilizou como material para essa jornada terrestre. Ela faz uma oração final e, com serenidade e confiança, eles retornam à casa transitória de Fabiano. E assim termina o capítulo. E eu fiz assim, reflexões finais, quero que vocês também falem, né, o que vocês sentiram. Eu pensei no desencarne consciente, que foi o dela, muito consciente, com total domínio de tudo. O amparo e a sustentação, né, da espiritualidade, do Bezerra de Menezes, que era ligado ao coração dela, mas que esse amparo e sustentação eram, acima de tudo, merecido. E a colaboração dos encarnados no processo. Porque o que estava prendendo, retendo ela aqui, eram os pensamentos daqueles que compartilhavam a jornada com ela. E quando eles tiveram a consciência da necessidade de libertá-la para o voo que ela tinha que fazer, essa colaboração começou a existir, então o processo se tornou muito mais fácil. E é isso, é a trajetória. O que vocês têm a dizer? Que mais de reflexão vocês pensaram? É isso. Nossa. Então. Nossa! É de verdade. Quer falar? É de verdade um capítulo muito